noite, meus irmãos. Eu quero primeiro registrar a minha alegria muito grande, orando como Davi orou. Quem somos nós e quem é da nossa casa para que nós chegássemos até aqui? É muito bom ter esse momento de comunhão, de adoração, de culto com você. Com você, congregado, membro, com você, visitante. Mas hoje também essa alegria da gente ter, nesse momento, as crianças com a gente. E elas participando da nossa liturgia. Muito bom os nossos jovens voltando de um momento de retiro, de acampamento. As notícias todas que nós temos, é muita alegria, muito motivo de alegria. E principalmente nessa noite, de novamente se alimentar da palavra de Deus, cada um de nós, nos alimentarmos e, ao mesmo tempo, passar para o momento de celebração da ceia do Senhor. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Mateus, capítulo 26, verso 39. E Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Abba, Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabemos que Jesus orou 3 vezes essa mesma oração. Para nossa mensagem de hoje, a ilustração, o exemplo que vai nos ajudar é a do servo Jó. Jó é aquela pessoa que passou por um sofrimento sem explicação e meio sem noção. Um sofrimento que envolveu toda os seus filhos e filhas, foram mortos, separados, envolveu todos os seus bens, acabaram os seus bens, mas também aquele sofrimento que mexeu na sua saúde e no seu corpo. Essas poucas palavras para você lembrar dessa história tão conhecida. Mas o mais estranho e diferente nesse sofrimento desse homem que para nós hoje é a figura para essa noite, é uma aposta do mal que foi feita com Deus. O diabo, o adversário, o inimigo, ele apostou com Deus que Jó só era íntegro porque ele recebia a proteção de Deus e as bênçãos de Deus. Se isso fosse tirado, se essas coisas fossem tiradas, ele blasfemaria e desertaria Deus. E Deus deixou. E Deus aceitou a aposta. No auge do seu sofrimento, quando tudo já estava muito ruim, inclusive o seu físico, lá no capítulo 19, verso 25, ele diz isso, vamos ler juntos, porque é uma confissão de fé impressionante. Vamos fazer juntos essa confissão de fé.
porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aí você percebe que Jó tinha uma comunhão enorme com a palavra de Deus e com Deus. Mas é interessante que depois de muito tempo, depois de um silêncio enorme de Deus e sem explicação o porquê daquele sofrimento, quando Deus resolve se manifestar, porque ele apelou, Jó falou: aqui está a minha defesa, o Senhor não vai me dizer nada. Essa defesa é contra o Senhor, esse processo é contra o Senhor, e o Senhor não vai se manifestar. Aí depois de silêncio e manifestação, e Jó no sofrimento, Deus se manifesta. E Deus fala, e Deus fala. Aí Deus interrompe e pergunta: e aí, Jó? Aí ele fala: não quero mais falar nada. Eu ponho a mão na boca e fico em silêncio. E Deus volta a falar, e se manifesta, e se revela. Aí no final de tudo, quando ele ainda está cheio de sofrimento, ele diz essas palavras. Vamos ler? Todos juntos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como assim? O que aconteceu? Aquelas convicções anteriores ficaram desse tamanho. Depois de tudo isso, da manifestação de Deus, de repente, ele fala que viu Deus. Ele não viu Deus, porque ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. E mesmo assim, Deus falou com ele no meio de um redemoinho. O que ele está dizendo com esse ouvir? Agora eu te experimento. Agora eu tenho uma vida muito maior do que aqueles meus discursos, do que a minha confissão de fé. Agora eu tenho uma vida maior, mais profunda, mais extensa. Os meus olhos realmente te contemplam. Esse é o nosso exemplo. Por que eu estou dando esse homem de Deus como exemplo nessa noite? Porque, meus irmãos, prestem atenção. Eu acredito que hoje o diabo está fazendo a mesma aposta com Deus. E a aposta hoje é: esta é a tua igreja? Esta é a tua noiva? Este é o teu povo? Mais e mais e mais, a mídia, as pessoas estão desvalorizando, desacreditando, debochando da igreja. E afrontando Deus, dizendo: este é o teu povo? Agora, preste atenção no exemplo de Jó. No início do livro, o diabo tem um protagonismo que é estranho. E ele tem um protagonismo grande e insolente. Mas, vai lendo Jó. Cadê o diabo? Cadê o adversário? Cadê o insolente? Depois de todo aquele sofrimento e o exemplo de Jó, o diabo emudeceu. Foi embora. Não resistiu. Fugiu. E Deus ficou maior na vida do seu servo. E o seu servo ficou maior na comunhão com seu Deus.
Vou ler novamente. Augusto, você pode projetar. Jesus trilhou esse mesmo caminho, só que com muito mais intensidade no sofrimento, na violência, na injustiça. Muito mais. E quando ele está, depois de ter inaugurado essa mesa, está entre a mesa que ele inaugurou e a cruz, nesse momento que começa esse caminho de sofrimento, ele diz assim, eu vou ler a primeira parte e todos nós vamos ler a partir das palavras de Jesus, da oração de Jesus. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, todos nós, Abba, Pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim tu queres. Jesus, no seu final, experimentou o começo de um caminho sobremodo excelente. Mas esse caminho sobremodo excelente, você passa outra, Augusto. Esse caminho sobremodo excelente era o caminho do maior sofrimento possível. Já tem alguns domingos que nós estamos recebendo a mensagem, e a mensagem é sobre o sofrimento. E muitas pessoas têm dito para nós, que bom, porque nós estamos passando como comunidade por sofrimento. Jesus passou pelo maior sofrimento. E ele também trilhou esse caminho sobremodo excelente. Alguém pode me trazer um inário? Está aqui, ó. Obrigado. Esse caminho que Jesus trilhou é manifesto principalmente nessa oração que é dita no Getsemane. Acho que alguns de vocês sabem o que significa Getsemane. O significado de Getsemane é prensa de óleo, ou a prensa do óleo. Porque ali tem todas aquelas oliveiras, e ali era feita a prensa dessas oliveiras, ao ponto de prensar de tal modo que saía o azeite. E Jesus está nessa oração da agonia no Getsemane. Na verdade, ali ele passa por essa prensa de óleo. Prensa de óleo. Mas ali inicia o caminho mais insondável, mais misterioso, mais profundo que alguém pode passar. E olha, no nosso hino, Graças dou por esta vida, na terceira estrofe, a pessoa que escreveu esse hino diz assim: graças dou pela cruz e o sofrimento, e afinal, ressurreição. O caminho que Jesus começa a trilhar nessa prensa de óleo é o caminho da morte, e morte de cruz.
a pior morte que pode existir, a mais sofrida, a mais violenta, a que causa mais dor. E ele trilha esse caminho, e nós estamos dizendo que esse caminho é maravilhoso, é misterioso, é profundo. Mas é mesmo. É mesmo. Porque é um caminho que passa pela morte, mas não para na morte. É um caminho que vai até a vida e a ressurreição e a vida para sempre. É uma prensa, mas não é qualquer prensa. O sofrimento que nós estamos tendo, famílias nossas que estão aqui, passando por sofrimento terrível, estão sendo prensadas. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, não é qualquer prensa. É a prensa para tirar de nós o óleo precioso e nós fazermos o mesmo caminho de mistério insondável e profundo. O caminho sobremodo excelente. Para que aí, nesse exemplo da igreja do Senhor, o diabo seja, e o mundo, seja emudecido. É assim que podemos, que nem o Salmo 8, emudecer o vingador. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse momento de Jesus. Esse momento do pior caminho que pode existir. Ele começa esse momento com a oração. Abba, Pai. Agora eu vou precisar da ajuda de uma criança. Pode ficar tranquilo. Joel, quando você tem que chamar seu pai e ele está longe, como é que você chama? Pai. Papai. Meus irmãos, o caminho sobremodo excelente começa com uma oração. A oração de Jesus. E a linguagem que ele usa é a linguagem da criança. Porque ele se infantilizou? De repente ele ficou bobinho? Não. A amizade da criança é a amizade mais espontânea, a amizade mais natural, a amizade que vem das entranhas. E Jesus começa esse caminho sobremodo excelente, chamando Deus de Pai. Não, chamando Deus de Papai. Se eu perguntasse para algum adulto aqui, eu tenho certeza que teria vergonha de falar papai. Nós viramos adultos demais. É bom amadurecer. É bom ter responsabilidade. Mas é horrível e antibíblico ficar uma vida independente, isolada, arrogante, e não conseguir mais dizer para Deus, papai, papai. E é interessante que Jesus, ele se declara alguém que não sabe alguma coisa. Papai, é possível? É possível não experimentar isso? Eu não sei. E olha, esse não sei não é um não sei cognitivo, mental. É um não sei figadal. Está demais. Está doendo. Já estou muito tempo nesse hospital. E não sou eu que estou passando mal. É alguém tão pequenina.
Já tem muito tempo que eu estou nesse hospital e não foi resolvido a questão. E estou isolado aqui. Já tem muito tempo que eu estou sofrendo com essa doença. E assim por diante. É possível, papai? É possível? Não sei. Mas ele continua a oração dele e ele chega no ponto principal, que é a nossa maior luta. Não seja feita a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquele sentimento é sentimento, mas não é o melhor caminho. E o pior ou melhor é que Deus fica silencioso e não cede. E não muda. O papai não muda. O papai sabe que ele tem que passar por aquele caminho. O papai sabe que nós, Igreja de Viçosa, precisamos passar por esse caminho. Ele não vai mudar. Porque só assim nós vamos experimentar a profundeza do nosso relacionamento com Ele, com o seu Evangelho. Então, Deus, Pai, Papai, faça a tua vontade, não o que nós queremos. Essa luta entre a minha vontade e a vontade de Deus. E só assim experimentaremos o caminho sobre modo excelente. Esse homem, eu procurei para ver se realmente essa fonte era isso mesmo, era coisa da internet. Esse homem é Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E a respeito do evangelho, ele diz assim: busque o evangelho que rasga. Busque o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata seu eu. É preciso trilhar esse caminho. E o último slide. Só pela oração prensada para produzir azeite que estaremos despertos e obedientes. Vigiem comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem comigo. Só pela oração prensada para produzir azeite que estaremos despertos e obedientes. Aceitaremos a aprovação da prensa de Deus. Diremos não à tentação de desertar a fé. Abraçaremos a dimensão do sofrimento de nossa vocação. Tomaremos a cruz, rejeitando o mundo. E penetraremos a profundidade e complexidade da salvação operada. Como trilhar esse caminho? Não é pela sua força, não é pela sua consagração, não é. É pela sua disposição nessa noite, dizendo: eu quero. E quando nós dizemos eu quero, pela oração como Jesus fez, participamos
voluntariamente daquilo que Ele faz, e faz do seu jeito. Nós não sabemos como, não sabemos se um dia nós vamos entender, não, mas sabemos que é Deus quem produz em nós o caminho sobremodo excelente da salvação operada em Cristo Jesus. Consegue orar? Consegue orar se dispondo? Espero que sim.